Nos anos 60 do século passado, meu pai, Luiz Almeida Marins, era diretor e proprietário de uma escola em Sorocaba, o Colégio Ciências e Letras, que tinha por volta de 3.000 alunos, junto com outros sócios. E era desde a pré-escola até o ensino médio hoje. E ele pediu ao então historiador Aloísio de Almeida, Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, que escrevesse um livro de história de Sorocaba para crianças, para que ele pudesse usar esse livro, principalmente no ensino na época chamado primário, que a gente chama hoje de Fundamental 1. Meu pai era presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico, aliás, era secretário perpétuo nos anos 60, e daí o Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, o Aloísio de Almeida, um grande historiador, que inclusive publicava muito no jornal O Estado de São Paulo, um dos maiores historiadores, genealogistas e folcloristas, né, do Brasil, ele escreveu esse livro. E esse livro, um opúsculo, na verdade, foi mimeografado e usado na escola, no Colégio Ciências e Letras, nessa época. Em 1980, eu era presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba e secretário de Educação e Saúde de Sorocaba, que englobava as áreas de cultura, esporte, promoção e assistência social, ou seja, toda a área social da cidade. E nessa época eu publiquei pela Prefeitura de Sorocaba esse opúsculo chamado História de Sorocaba para Crianças. A versão original e a de 1980, ela foi ilustrada pelo Roberto Machado de Paula, que era um aluno do colégio, uma pessoa muito simples, que fez umas ilustrações naíves, umas ilustrações quase que de cordel, né, que a gente vê. E na época, o Aloísio de Almeida, o autor do livro, gostou muito dessas ilustrações. Então, o que a Fundação resolveu fazer? Uma coisa inédita, um videolivro em vez de um audiolivro. Né? Nós pedimos a uma pessoa maravilhosa chamada Célia Sou, né? Que é daqui da região de Sorocaba, que era uma das cantoras daquele grupo Fat Family, que muito conhecido, muito famoso, que ela lesse o livro, que ela narrasse esse livro. E pedimos ao Carlos Freitas, da Fixar Filmes, que gravasse em vídeo as ilustrações originais, né, do Roberto Machado de Paula. E ficou esse videolivro, uma coisa inédita, que a Fundação vai distribuir a todas as escolas de Sorocaba e região, colocar nas mídias sociais, principalmente no YouTube da própria Fundação e outros canais do YouTube. Então, esse História de Sorocaba para Crianças, esse livro, pelo maior historiador de Sorocaba, que inclusive tem um livro grande escrito História de Sorocaba. Essa versão que ele fez foi a pedido do meu pai e ele deu os direitos autorais ao meu pai, que, né, portanto, ficou para a própria Fundação. É um presente que a Fundação dá, né, para Sorocaba e região, principalmente para as crianças. Né? A História de Sorocaba para Crianças é linda, gente, é muito bonita. E a Célia fez uma locução deliciosa, né? E o Carlinhos conseguiu captar essas ilustrações originais, que parece realmente um cordel, como vocês vão ver, né? E então ficou essa coisa
muito bonita, esse vídeo documentário muito bonito, História de Sorocaba para Crianças, que a gente faz comemorando, né, os 25 anos da Fundação Luiz Almeida Marinhos Filho. Então, espero que vocês gostem muito dessa inovação, que seja muito usado pelas escolas, porque hoje, como as crianças não são muito afeitas a ler, né, quem sabe se esse vídeo documentário, né, divulga melhor a história de Sorocaba, principalmente para as crianças, e tenho muita certeza que os adultos gostarão tanto quanto as crianças. Então, quero agradecer à Fundação, aos conselheiros da Fundação, à Célia, agradecer ao Carlos da Fixar, agradecer a todo mundo, né? Ao Roberto Machado de Paula, né? E todo mundo que fez esta obra, e em memória ao grande Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, o Aloísio de Almeida. Fiquem com essa obra que vale a pena, vocês vão adorar. Um abraço. Sorocaba era mato e campo. De primeiro, em Sorocaba, havia muito mais arvoredo do que atualmente. Muitas árvores reunidas formam um bosque ou capão de mato. Quando o bosque é muito grande, chama-se a mata e também o mato. Mata virgem é aquela que nunca foi derrubada. Ela contém arvorezinhas pouco altas, muitos cipós e principalmente troncos de árvores grossas e velhas com as copas acima das outras. São as perobas, cabreúvas, ipês, jacarandás, caviúnas, cedros e muitas outras que servem para a construção de casas e para a fabricação de mobílias. Na Mata Virgem moram muitos bichos e gorjeiam muitos passarinhos. A onça, a anta, a paca, o porco do mato, os macacos, os coatis e tantos outros são os animais do mato. Os passarinhos mais lindos se escondem nos galhos e aí fazem seus ninhos. Por exemplo, a patativa, o pintacilgo, o sabiá. As aves maiores são o macuco, o inhambu, os papagaios, as araras. Tudo isso havia em Sorocaba antes de derrubarem as matas. Agora, a gente só vê bicho preso no jardim zoológico. Em vez de mata virgem, há os matos baixos e de árvores finas que nascem em lugar das matas. Rio Sorocaba, o grande benfeitor. O rio Sorocaba nasce no lado poente da Serra do Mar, atravessa a Serra de São Francisco, formando os grandes saltos de Itupararanga e Votorantim, banha os campos de Sorocaba e vai cair no grande rio Tietê pela margem esquerda, perto de Laranjal Paulista. Até chegar à cidade de Sorocaba, é um rio de montanhas com um grande desnível. De Sorocaba em diante, é mais suave o seu curso. Desde há uns anos, está canalizado dentro da cidade, desde a Ponte dos Pinheiros até a Ponte do Pinga-Pinga. O rio Sorocaba é um grande benfeitor da cidade. Os sorocabanos bebem a sua água, que é tirada na represa de Votorantim. E o benfazejo rio recebe ainda esgotos, fornece areia para construções, tem poucos peixes devido às indústrias e represas. O Sorocaba recebe na margem direita o Pirajibu e alguns ribeiros na margem esquerda, o Lajeado, o Ipanema e outros córregos. Baltazar Fernandes. Baltazar Fernandes nasceu em São Paulo e cresceu em Santana do Parnaíba.
Era um grande bandeirante que passava muitas vezes pelos campos de Sorocaba em suas viagens ao sertão. Ia buscar índios até o Rio Grande do Sul e o Paraguai. Os índios serviam para trabalhar nas lavouras dos homens brancos, ou já caboclos. Quando ele esteve no Paraguai, casou-se com uma moça de lá, chamada Dona Maria Riquelme de Gusmão. Depois, ele viuvou e casou-se com uma paulista, Dona Isabel de Proença. A casa dele era em Santana do Parnaíba. Naquele tempo, chamavam castelhanos os paraguaios. 4 genros de Baltazar Fernandes eram castelhanos. Foi com estes que ele veio fundar a cidade de Sorocaba no ano de 1654. Construiu no lajeado a primeira casa de Sorocaba. No terreiro ergueram seus ranchos os escravos índios já civilizados. Em Sorocaba não havia mais índios selvagens nos matos. A fundação de Sorocaba. Baltazar Fernandes já estava bem velho quando se mudou para os campos de Sorocaba. Seus irmãos, André e Domingos, já tinham fundado o primeiro Santana do Parnaíba e o segundo, Itu. Ele quis também fundar uma cidade. Primeiro, ergueu uma Santa Cruz, como era costume. Ali, os índios vinham fazer as suas rezas. Depois, escolheu o lugar mais bonito no alto e construiu com seus índios a capela de Nossa Senhora da Ponte, que já existia em 1654. É a mesma igreja que hoje chamamos de São Bento. Os índios socavam as paredes de taipa com mãos de pilão e baldeavam a terra em cestos. Daí em diante, aumentaram as casas. Começaram as primeiras ruas. Quando o número das casas atingiu a 30, só de brancos e mamelucos, contando também as chácaras e sítios, foi criado o governo local, isto é, a Câmara e os juízes, e Sorocaba se tornou vila em 3 de março de 1661. Foi então erigido o Pelourinho mudado de Itavuvu por provisão de Salvador Correia de Sá e Benevides, governador do Rio de Janeiro. Primeiros povoadores de Sorocaba. Além dos 30 casais de brancos e mamelucos, havia muitos índios morando em suas cabanas. Somente Baltazar Fernandes possuía quase 400, entre pequenos e grandes. Eis os nomes dos castelhanos: André de Sonega, Gabriel Ponce de León, Bartolomeu de Tolares e Dom Diogo Dorrego e Mendonça. Eram filhos de Baltazar, Luiz e Fernandes de Abreu. Do lado de Araçoiaba morava Brás Esteves Leme. No bairro do Itapeva, Pascoal Moreira Cabral, o primeiro. Seu irmão, Jacinto Moreira Cabral, residia perto da Terra Vermelha. De São Paulo veio Cláudio Furquim. De Parnaíba, outro castelhano, Francisco Sanches. Eles vinham quase todos a pé. Havia poucos cavalos. Os índios traziam as cargas nas costas. As casas eram de pau a pique e de taipa de pilão. O convento e a escola. Baltazar Fernandes, um ano antes de ser criado o município, conseguiu trazer de Santana do Parnaíba para Sorocaba os padres ou monges de São Bento. Para esse fim, entregou-lhes a capela de Nossa Senhora da Ponte, algumas terras, gado e escravos, com a condição de eles construírem o convento.
Naquele tempo, um convento era um enorme progresso. Os paulistas eram muito religiosos e gostavam de morar num lugar em que havia convento para a boa educação dos filhos e para assistirem aos ofícios religiosos. Depois que os padres construíram o convento, abriram uma escola para os meninos de Sorocaba. Essa escola durou mais de 100 anos, até que o rei pagou um professor chamado Mestre Régio. Mas os padres de São Bento, ou beneditinos, ainda moram no convento ou mosteiro e tomam conta da igreja. O convento e a igreja são de taipa e são a casa e a igreja mais antiga de Sorocaba. Naquela igreja foi sepultado o fundador de Sorocaba. As meninas não aprendiam a ler, só os meninos. As bandeiras de Sorocaba. No Brasil inteiro, houve bandeirantes que descobriam os sertões. Os bandeirantes paulistas, porém, foram os mais célebres, tanto que se diz que São Paulo é o estado bandeirante. Bandeira era um bando de sertanistas ou bandeirantes. Entre os paulistas, os sorocabanos estavam na ponta. Os sorocabanos viajavam a pé, a cavalo e de canoa, descobrindo novos lugares para o Brasil. Às vezes as bandeiras subiam a cavalo e a pé pelos campos do cerrado e iam avançando até acharem um rio grande, onde faziam canoas ou o atravessavam e seguiam por terra. Por último, embarcavam em canoas junto da ponte e navegavam o Sorocaba até o rio Tietê e chegavam até onde hoje é o estado de Mato Grosso. Pelas estradas de São Paulo e Itu, as nossas bandeiras seguiam o rumo de Minas Gerais e de Goiás, e pelo Cerrado iam descobrir as terras do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Infelizmente, traziam índios escravos, mas Deus permitiu que o sofrimento dos indígenas ajudasse a crescer o Brasil. Desde cerca de 1750, os índios são livres. Ainda existem índios no sertão. Outros bandeirantes trouxeram ouro e construíram casas grandes e bonitas no sítio e na cidade. Desde a fundação da cidade até 1733, houve célebres bandeirantes sorocabanos. Pascoal Moreira Cabral, filho do outro de igual nome, nasceu no Itapeva ou Serra de São Francisco e sempre, desde menino, viajou anualmente por terra e por água para o sul de Mato Grosso, onde tinha um arraial de fronteira com os castelhanos do Paraguai. Mais tarde, internou-se mais no Poente e descobriu ouro em Cuiabá. Ele fundou essa cidade em 1719. André de Sunega, genro de Baltazar Fernandes, foi também um grande bandeirante. O primeiro, João Antunes Maciel, ensinou os filhos a bandeirar. Famosos foram os irmãos João, Antônio, Gabriel, Miguel e Felipe Antunes Maciel, que povoaram Mato Grosso. Miguel Sutil de Oliveira descobriu a maior quantidade de ouro à flor da terra de Cuiabá. Ficou rico, mas veio morrer pobre ali no bairro de Itanguá. Os últimos bandeirantes sorocabanos famosos foram os irmãos Arthur e Fernão Paes de Barros, que fundaram Vila Bela de Mato Grosso. Os Muares. Quando a gente vai a Santos pela Via Anchieta, vê
ao sair de São Paulo, grandes fábricas de automóveis e caminhão. Sem os automóveis, não há progresso nem riquezas. São os caminhões que transportam pelas estradas tudo o que é preciso, principalmente onde não chega o trem de ferro. Pois as tropas de muares, antigamente, faziam as vezes dos caminhões. Uma mula carregava de cada lado um saco de açúcar ou café e outros gêneros de 50 a 60 quilos. De modo que uma tropa de 50 mulas valia como 1 ou 2 caminhões. E em Sorocaba é que os tropeiros condutores vinham buscar as tropas de muares para amansá-las. Sorocaba ajudou muito a unir o Brasil por meio dos tropeiros. Mesmo depois que vieram o trem de ferro e o automóvel, ainda se vêem nas ruas de Sorocaba e nos sítios algumas mulas puxando carroças e até alguns carrinhos de verdura. A criação da mula é muito difícil. No começo, os escravos índios e africanos transportavam as cargas menores e os cavalos as maiores. Ninguém no Brasil criava mulas. Foi da Argentina e do Uruguai que passaram as mulas para o Rio Grande do Sul. Daí, os tropeiros iam buscar nestes campos as tropas de muares desde 1733. Nesse ano, a primeira tropa de muares passou por Sorocaba para Minas Gerais. A feira de animais. Muitas vezes as crianças acompanham hoje a mamãe à feira para comprar verduras e utilidades. Em vez de irem lá longe, à chácara do plantador, preferem encontrar o vendedor mais perto. A feira é o encontro de muitos compradores com muitos vendedores. Em Sorocaba, todos os anos durante o inverno, os tropeiros do norte do Brasil vinham comprar cavalos e burros e boiada. Estas, em número menor, eram trazidas do sul. Esses tropeiros não eram os que tocavam os muares carregados, por exemplo, com açúcar, mas negociantes de animais. De Sorocaba, eles tocavam os burros e cavalos para vendê-los em São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia e outros lugares. Um muar valia 12.000 réis no tempo da independência. Depois chegou a 50.000 e até 100.000. Muitos sorocabanos eram tropeiros negociantes de animais. Iam buscar tropas no Rio Grande do Sul. A Fábrica de Ferro do Ipanema. A Fábrica de Ferro do Ipanema foi fundada em 1811 no município de Sorocaba. Mais tarde, quando Campo Largo, hoje chamado Araçoiaba da Serra, se tornou município, recebeu em seus limites a fábrica. Hoje, ela está no município de Iperó. Entretanto, de certo modo, continuou a pertencer a Sorocaba para a facilidade da viagem. Essa indústria foi muito útil para os sorocabanos, porque eles foram aprendendo a exercitar outras atividades fora da lavoura e do comércio de animais. Até hoje, os sorocabanos são muito industriosos. No Morro do Ipanema, existiam muitas pedras de ferro. Misturavam essas pedras de carvão de madeira, pedra de cal, pedaços de lenha boa, dentro dos fornos e tocavam fogo. O ferro corria líquido embaixo e, depois de endurecido, ia para a forja. Os fornos ainda existem. Acabou a fundição em 1890. Revolução Liberal de 1842.
logo depois que Dom Pedro II, ainda menino, foi declarado maior de idade, embora só tivesse 15 anos para governar o Brasil, houve algumas atrapalhações na política. Em todo o país, havia somente 2 grandes partidos, o liberal e o conservador. Quando subia um, descia o outro, como uma gangorra. A cada vez mudavam quase todos os funcionários. Dessa vez, Dom Pedro II, que era muito jovem, mal aconselhado pelos conservadores, fechou até a Câmara dos Deputados. Houve revolução e agitações em vários pontos do Brasil, principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Mas tudo começou nesta Sorocaba, às 10 horas de 17 de maio de 1842, quando a Câmara Municipal, a Guarda Nacional e o povo se revoltaram, elegendo Rafael Tobias de Aguiar, presidente da província. O coronel Tobias marchou para São Paulo com 1.000 soldados de Sorocaba. Já o barão de Caxias estava reunindo tropas do exército para combatê-lo. O barão de Caxias entrou vitorioso na ponte de Sorocaba sem derramamento de sangue às 9 horas da manhã de 20 de junho. Sorocaba perdeu a guerra, mas não a glória e o ideal da liberdade. A indústria sorocabana. Crianças, vocês não verão tantas cidades como esta, que tem gerado tão ilustres filhos. Guardem bem esses 4 nomes: Manuel Lopes de Oliveira, Francisco de Paula Oliveira e Abreu, Antônio Rogic e Manuel José da Fonseca. O primeiro fundou na Chácara Amarela a primeira fábrica de tecidos da província de São Paulo, em 1852. Ali perto, hoje, Rua Newton Prado, o segundo criou o Bicho da Seda e fabricou a máquina manual de fiação e tecelagem de seda no mesmo ano. O terceiro, ajudado pelo senhor Raci, fundou uma fábrica de chapéus que durou até 1932. Mas a fábrica de Manuel Lopes durou pouco, porque os escravos não tinham interesse pela indústria, além do algodão ser pouco e arbóreo. Em 1864, ele transformou a fábrica em beneficiamento de algodão. Já então, havia mais de 20 máquinas de benefícios de algodão. Mailasque foi um grande propagandista do algodão malváceo, que dá só uma vez por ano, mas é melhor. No dia 2 de dezembro de 1888, foi inaugurada a fábrica de tecidos Nossa Senhora da Ponte, de Manuel José da Fonseca. Sorocaba teve a primeira fiação e tecelagem de seda e a primeira de algodão do estado de São Paulo. Chegava a Sorocaba o primeiro trem. No dia 13 de junho de 1872, foram iniciados festivamente, às margens do Supiriri, os trabalhos de construção da estrada de ferro sorocabana. E a 13 de julho de 1875, chegava a Sorocaba o primeiro trem de ferro. Foram muitos dias de festa. Desde aí, Sorocaba tomou um impulso muito grande para o progresso. A própria estrada trouxe até pouco tempo o nome de Sorocaba e tornou-se uma das maiores e melhores do Brasil. Com a estrada de ferro,
veio o telégrafo e Sorocaba podia se comunicar com a Europa num só dia. A primeira casa de tijolos e cal foi a estação. Daí em diante, as pessoas foram deixando de construir casarões de taipa. Os sorocabanos construíram a estrada de ferro daqui a São Paulo com muito sacrifício. Cada um que podia deu 200 réis. Quem lutou e venceu dirigindo todos os trabalhadores foi Luiz Mateus Mailaschi, a quem Sorocaba muito deve. O Brigadeiro Tobias. O sorocabano mais notável e conhecido na política foi o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Ele nasceu na Vila de Sorocaba, na casa da esquina da rua 15 de Novembro, esquina com a Praça Fajardo, em 4 de outubro de 1783. Os pais dele, Francisco Antônio de Aguiar e Dona Gertrudes Aires, eram muito ricos, de modo que ele cresceu na opulência. Naquele tempo, todos os ricos entravam no exército de segunda linha, vestiam farda nos dias de festa e quase não tinham obrigações, a não ser havendo guerra. Tobias começou com os galões de cadete, ainda menino, e chegou a brigadeiro. Era muito simpático e amigo de fazer favores. Os sorocabanos gostavam dele e desde menino o chamavam de Reizinho. Ele foi estudar filosofia em São Paulo. Aprendeu latim e retórica para escrever e falar também. Entrou na política. Foi conselheiro e deputado. Foi o homem mais importante de São Paulo. Era casado com a Marquesa de Santos. Faleceu no Rio de Janeiro em 7 de outubro de 1857. Francisco Adolfo de Vanhagen, Visconde de Porto Seguro. O maior escritor sorocabano foi o historiador Francisco Adolfo de Vanhagen. Ele nasceu em Ipanema em 1816, naquela antiga casa grande perto do lago, e aí foi batizado. Sua madrinha era Nossa Senhora da Ponte, padroeira de Sorocaba. Ele viveu em Ipanema até 5 anos de idade. Seu pai era o diretor da fábrica de ferro. Francisco Adolfo era muito inteligente. Vinham homens importantes visitar a fábrica e ele ficava escutando as conversas. Pegou gosto pelo estudo. Acompanhou a família a Portugal, formou-se e escreveu a melhor e mais completa história do Brasil. Foi diplomado na Europa e na América, mas nunca esqueceu Sorocaba em seus livros. Sempre escrevia: Francisco Adolfo de Vanhagen, natural de Sorocaba. Veio ver sua terra 2 vezes antes de morrer. Morreu em Viena, na Áustria. Depois, sua mulher transladou seus restos mortais para Santiago, no Chile, cumprindo seu desejo testamentário de que desejava ser enterrado em Sorocaba. Uma comitiva chefiada pelo secretário da Educação e da Saúde de Sorocaba, professor Luiz Almeida Marins Filho, foi ao Chile e trouxe seus restos mortais, que estão depositados num monumento com o busto de Vanhagen na Praça Edmundo Vale, defronte à Faculdade de Filosofia. O traslado foi feito no dia 28 de junho de 1978, 100 anos depois da morte de Vanhagen. Antes de falecer, Dom Pedro II concedeu-lhe o título de Visconde de Porto Seguro.
Como viram, é uma coisa inédita, né? Um videolivro, né? É uma coisa que eu pelo menos nunca vi. E a Fundação fez questão de, nos seus 25 anos, difundir mais a história de Sorocaba, principalmente para crianças e adultos, né? Claro, porque Sorocaba, gente, tem características fundamentais. É uma das únicas cidades do interior do Brasil e talvez das Américas que nasceu em torno de um mosteiro beneditino, né? O mosteiro beneditino de Sorocaba, de 1660, é anterior à elevação de Sorocaba à vila, que foi em 1661. Né? O mosteiro de Sorocaba é uma das edificações mais valiosas da história, né, do Brasil. Ainda tem coisas originais de 1660. Então, Sorocaba com o bandeirismo, né? Lembrem que sorocabanos que fundaram Cuiabá, com o tropeirismo, com a estrada de ferro, né, sorocabana, com toda essa história rica, cidade das indústrias e das escolas, como se dizia há muitos anos atrás, né, Sorocaba merece ser conhecida. É uma história, para ter uma ideia, a Rua da Consolação em São Paulo chamava Rua das Tropas de Sorocaba. Uma carta para chegar em São Paulo era escrita São Paulo de Sorocaba. Não é? E o pai da história do Brasil, Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, ele é o pai da história do Brasil, porque foi o primeiro a escrever a história do Brasil com base em documentos, em toda a sua obra põe lá, né? Francisco Adolfo de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, natural de Sorocaba, em toda a obra. Então é muito importante que a história de Sorocaba seja conhecida. E essa forma simples, gostosa, né, ilustrada e narrada tão bem pela Célia, faz com que a gente se sinta orgulhoso em poder oferecer isso à Fundação, oferecer para Sorocaba, né, na certeza de que todo mundo vai se orgulhar, né, de Sorocaba e da própria região. Um abraço. A Fundação Luiz Almeida Marins Filho, que tem como missão e foco ensinar a aprender e enfrentar os desafios da contemporaneidade, sente-se honrada em patrocinar a realização deste vídeo.